Olá pessoal, hoje nós vamos ver aqui a última aplicação de transformados de Laplace, que na verdade é a nossa última aula aí do curso. A gente viu como utilizar transformados para resolver equações diferenciais ordinárias e agora a gente vai ver como que utiliza para resolver sistemas de equações diferenciais ordinárias. Então, para isso, assim como a gente viu lá nas equações diferenciais, a gente vai aplicar a transformada de Laplace, todas as equações do sistema, no caso agora. E aí, quando a gente aplicar cada equação, a gente vai obter aí equações algébricas. Mas como a gente tem mais de uma equação, então a gente vai obter um sistema de equações algébricas. A partir dessas equações, a gente vai conseguir isolar quem são as funções, né, as transformadas das funções que nós queremos encontrar, e daí a gente consegue aplicar o método da transformada inversa para encontrar de fato qual foram as funções que originaram essas transformadas. Então o método é bem parecido com o que a gente já viu, a diferença é que agora a gente tem mais de uma equação ao mesmo tempo, né, para poder obter a solução. Bom, então vamos começar aqui com um sistema bem simples, em que a gente tem duas equações diferenciais de primeira ordem, e aí a gente tem as funções x de t e y de t que fazem parte aí desse sistema. No fundo, a gente quer encontrar a solução do sistema, que é basicamente essas duas funções, x e y de t, tá? A gente quer encontrar, né, as soluções particulares, levando em consideração que a condição inicial é x de 0 igual a 0 e y de 1 igual a 1, tá bom? Então, vamos lá. Vamos primeiro aplicar a transformada de Laplace a cada uma dessas equações. Então, quando a gente fizer isso, para a primeira equação, a gente tem uma derivada de primeira ordem aqui em y. Então, a gente vai utilizar a fórmula da tabela para a primeira ordem. A gente vai ter S, y de S, menos y no ponto zero, é igual a... E daí a gente aplica do lado direito da equação também, que é x. Então, x é uma função. Se a gente aplica aí a transformada na função x, a gente vai ter a transformada x de s, tá? Então, aqui a gente está considerando duas coisas. Que a transformada de y, então, ó, a transformada de y é igual a 1 y de s. E a transformada de x é igual a 1 x de s. Então, a gente vai utilizar isso para economizar a notação e ficar mais fácil de ver. Bom, então, quando a gente aplicar isso na equação de baixo, a gente vai ter aqui uma derivada de primeira ordem em x. Então, a gente vai aplicar a mesma regra que a gente aplicou em cima. Vai ter S, x de S, menos x no ponto zero, é igual à função y aqui. A transformada da função y, na verdade, que vai ser y de S, tá? Então, feito isso, a gente vai aplicar aí as condições iniciais que foram dadas para ver o que a gente obtém. Então, o que são essas condições iniciais? O y no ponto zero é igual a 1. Então, a gente vai substituir nesse cara aqui o 1. E o x no ponto zero é igual a 0. Então, nesse cara aqui, a gente substitui o 0. Fazendo isso, a gente vai obter aqui na primeira equação o quê? S, y de S, menos 1 é igual a x de S. E na segunda, a gente obtém que S, x de S é igual a y de S. Então, a gente pode ver que a gente tem um sistema de duas equações em que as variáveis aí desse sistema são as funções y de S e x de S, tá? Então, a gente pode resolver da forma que a gente conhece. Podemos, inclusive, isolar uma das funções e substituir na outra. Então, nesse caso aqui, se a gente for olhar essa segunda equação, está muito fácil da gente isolar. A gente consegue obter para essa equação que bom, já está isolado, né? O y de S já está isolado, ou a gente pode isolar também o x de S. Então, na verdade, daqui a gente tem que o y de S é igual a S x de S, a gente consegue substituir isso no lugar do y de S da equação de cima. E daí a gente consegue encontrar uma relação aí, quem é o x e quem é o y, tá? Então, substituindo ali, a gente vai ter o seguinte. Então, vai ficar S, y de S, que é S x de S, menos 1 é igual a x de S.
Bom, então daqui a gente vai ter o seguinte, x de s, que multiplica s ao quadrado menos 1 é igual a 1. Portanto, o x de s é igual a 1 sobre s ao quadrado menos 1, tá? Bom, se a gente sabe quem é o x de s, a gente substitui ele agora na equação de baixo. E aí a gente vai ter que o y de s é igual a s vezes x de s. Tá? Então, s vezes 1 sobre s ao quadrado menos 1, ou seja, s sobre s ao quadrado menos 1. E aí a gente obtém aí as duas funções que são as transformadas das funções que nós queremos encontrar. Bom, então se a gente for pegar a tabela de transformadas, a gente vai ver o seguinte, que a transformada inversa, então a transformada inversa da função x de s, que é exatamente a função x de t que a gente quer encontrar, vai ser igual a... Então, 1 sobre s ao quadrado menos 1, a gente tem lá, na tabela que eu passei para vocês, a fórmula número 7, e aí a gente vai ter que vai ser a função x de t, vai ser seno hiperbólico de t, tá? Então, o seno hiperbólico é uma função que ela é definida a partir de exponenciais. Se vocês não souberem o que é uma função seno hiperbólico, deem uma olhada no Google. E, da mesma forma, né, se a gente for calcular a transformada inversa da função y de s, a gente vai ter aqui, que é o y de t. Então, a transformada inversa da função s sobre s ao quadrado menos 1, lá na tabela de vocês, a gente tem a regra aí, número 8, que é o cosseno hiperbólico de t, tá? Então, portanto, a gente tem aí que a solução do sistema de equações diferenciais, levando em consideração aquelas condições iniciais que foram dadas, então a solução é x de t igual a seno hiperbólico de t e y de t igual ao cosseno hiperbólico de t. Então, essa aí finaliza o nosso problema. Então, esse segundo exemplo é a mesma coisa. A gente quer encontrar funções x de t e y de t que satisfazem o sistema. A diferença aqui é que a gente tem duas equações em que temos também derivadas de segunda ordem, tá? Então, quando a gente aplicar a transformada de Laplace, a gente vai ter aí uma função diferente. Uma outra coisa também é que a gente tem as funções ali que dependem de t, né? Então, t ao quadrado e 4t do lado direito dessas duas equações. Mas o procedimento que a gente utiliza é o mesmo. A gente aplica a transformada, encontra o sistema de equações algébricas e depois a gente inverte o que a gente conseguiu encontrar a partir dali, certo? Então, vamos lá. Vamos aplicar na primeira equação, então essa aqui de cima, a transformada de Laplace. E aí a gente vai ter 2 que multiplica a transformada de Laplace da derivada segunda, vai ser s ao quadrado, x de s, menos s x no ponto zero, menos a derivada de x no ponto zero. Mais a transformada de Laplace de y duas linhas, então a gente vai ter lá s ao quadrado, y de s, menos s y no ponto zero, menos a derivada de y no ponto zero, igual a transformada de t ao quadrado. Então, se vocês olharem lá na tabela de transformada de vocês vão ver que a terceira regra é o t elevado a n. Então, a transformada de t ao quadrado vai ser 2 fatorial sobre s elevado a 3, tá? Para a segunda equação, que é essa aqui de baixo, a gente vai ter a derivada segunda, então a transformada disso a gente já calculou na de cima, né? Então, s ao quadrado, x de s, menos s x de zero, menos x' de zero, menos a transformada da derivada segunda em y, que é s ao quadrado y de s, menos s y de zero, menos y' de zero. E aí, do outro lado, a gente vai ter a transformada de 4t, então a gente vai ter 4 sobre s ao quadrado, tá?
Então, a transformada de t é 1 sobre s ao quadrado. Então, se tem o 4 multiplicando, a gente mantém, porque a transformada é linear. Então, aplicando aqui as condições iniciais, ó, a gente vai ter esse cara aqui, ó, é 2. Esse cara aqui, que está multiplicando s, é 2 também. Bom, esse aqui faltou, né? A condição inicial do x' de 0 é igual a 0, tá? Bom, então a gente vai ter que esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 0. Depois a gente tem y de 0 é menos 1, então esse termo aqui é menos 1. E esse y de 0 é menos 1. E o y' de 0 é igual a 10. Então aqui a gente tem 10 e aqui a gente tem 10 também. Então a gente vai substituir esses valores aí. E daí a gente vai obter um sistema que a gente consegue resolver. Então a gente vai ter, na equação de cima, a gente vai ter 2 s ao quadrado x de s menos 4s mais 0, né? Então 0 não vou nem escrever, mais s ao quadrado y de s mais s menos 10 é igual a 2 sobre s ao cubo. E para de baixo, a gente vai ter s ao quadrado x de s menos 2s mais 0, né? Não vou colocar, menos s ao quadrado y de s menos s mais 10. E isso aqui é igual a 4 sobre s ao quadrado. Tá? Então, esse aí é o sistema que a gente vai trabalhar a partir de agora. Então, aquele sistema que a gente acabou de obter, a gente consegue escrever ele como 2s ao quadrado x de s mais s ao quadrado y de s é igual a 2 sobre s ao cubo mais 10 mais 3s. E a equação de baixo a gente escreve como s ao quadrado x de s menos s ao quadrado y de s é igual a 4 sobre s ao quadrado menos 10 mais 3s. Bom, então, agora a gente tem aqui as nossas duas incógnitas aí desse sistema, que são as funções x de s e y de s, e a gente vai ter que resolver esse sistema. Se a gente somar essas duas equações, ó, a gente pode ver que esse termo aqui é igual a esse. Então, eles vão se cancelar. Então, quando a gente soma essas duas equações aqui, a gente vai obter o seguinte: 3s ao cubo x de s é igual a 2 sobre s ao cubo mais 4 sobre s ao quadrado mais 6s. Então, a gente já tira aqui o x de s, né, de tabela. Então, a gente vai ter x de s é igual a 2 sobre 3s é quinta mais 4 sobre 3s é quarta mais 2 sobre s, tá? Então, essa aí é a função x de s que a gente precisa inverter depois. Feito isso, a gente consegue substituir o x de s em qualquer uma das duas equações. Eu acredito que a segunda equação seja mais tranquila, a gente substitui o x de s lá. Tá? E aí, quando a gente substituir o x de s, a gente vai ter... Então, na segunda equação, tá? A gente vai ter s ao quadrado, que multiplica o x de s, que é esse cara todo aí, 2 sobre 3s é quinta, mais 4 sobre 3s é quarta, mais 2 sobre s. Menos s ao quadrado y de s é igual a 4 sobre s ao quadrado, menos 10, mais 3s, tá bom? E aí, na hora que a gente resolver esse cara aí, basicamente a gente vai passar esse termo todo aqui para o outro lado e depois dividir tudo por menos s ao quadrado. Daí a gente obtém, né, que o y de s é igual a 2 sobre 3s é quinta, menos 8 sobre 3s é quarta, mais 10 sobre s ao quadrado, menos 1 sobre s. E aí a gente encontrou aí as duas funções, a transformada das duas funções que a gente quer encontrar. Agora a gente vai inverter elas. Bom, então agora para inverter, a gente pode ver aí que a natureza das funções que a gente precisa inverter é basicamente a mesma, né? A gente tem uma constante que multiplica uma coisa sobre um s, uma potência de s, né? Então, no fundo, se a gente pegar a nossa transformada de Laplace,
a gente vai utilizar a terceira regra, né, para todas elas, né? Mas a gente vai utilizar a primeira e a terceira. Então, a primeira regra lá da tabela de vocês, ela diz que se a gente tem uma função, então aqui a gente tem a função f de t e aqui a gente tem a função f de s, que é a transformada. Então, se a gente tem a função 1, a transformada dela é 1 sobre s. E se a gente tem a função t elevado a n, a transformada dela é n fatorial sobre s elevado a n mais 1, tá? Então, a gente vai utilizar a primeira regra, então essa aqui é a 3. A primeira regra, a gente vai utilizar ela aqui, ó, nessa função e nessa função aqui, tá? Então, na de y de s, a gente vai, né, ter um 1 direto, e nessa aqui de x de s, a gente tem um 2 multiplicando, então o 2 vai continuar multiplicando ali, tá? E a outra regra a gente vai usar para todas as outras, tá? A gente só vai ter que tomar cuidado com esse n fatorial que está multiplicando, porque nem sempre ele vai estar direitinho na função que a gente quer inverter. Então, a gente tem que fazer, tem que compensar, né? Bom, então vamos pegar aqui a função x de t, que é a transformada da x de s. Então, a gente vai inverter aí o 2 sobre 3s à quinta. O 2 sobre 3s à quinta entra na regra 3. Então, vamos olhar aqui a regra 3, ó. A gente quer que tenha um s à quinta. Então, para ter um s à quinta aqui, ó, esse n aqui da regra tem que ser 4, tá? Então, a gente teria uma coisa assim, né? A gente teria um t à quarta e a sua transformada, que seria 4 fatorial sobre s à quinta, tá? Bom, mas o 4 fatorial aí é 24. 24 sobre s à quinta. Então, a gente precisa de um 24, o s à quinta a gente já tem. Só que aqui na função, ó, a gente não tem 24. A gente tem um 2 terços, tá? Então, a gente tem esse 2 terços aqui. O 2 vezes 24, 2 vezes 12 é 24, né? Mas aquele 3 ali a gente não tem em lugar nenhum. Então, a gente vai ter que compensar ele, tá? Então, como é que a gente faz para compensar, né? Na verdade, é como se a gente pudesse escrever, então vou colocar aqui embaixo só para ilustrar, né? A gente tem 2 terços vezes 1 sobre s à quinta. Na verdade, a gente quer 24 sobre s à quinta. Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente escrever o quê? 2 sobre 3 vezes 24 vezes 24 s à quinta. Porque aí, ó, esse 24 com esse 24, ele vai cancelar, né? Então, qual vai ser o resultado disso? A transformada desse cara a gente conhece, que é o t à quarta, e vai multiplicar essa constante aqui, porque a transformada é linear. E essa constante aqui vai dar quanto? Ó, a gente simplifica aqui, vai dar o quê? Vai dar t à quarta sobre 36, tá? Então, encontramos aí o primeiro cara. Bom, para o segundo tema, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente tem um s à quarta. Então, se a gente tem um s à quarta, a gente quer que esse n lá da fórmula seja 3. Então, o que isso quer dizer? Que se o t ao cubo, ele vai gerar uma transformada 3 fatorial sobre s elevado à quarta. 3 fatorial é 6, então é 6 sobre s à quarta. Só que aí a gente não tem 6 ali, né? A gente tem 4 terços vezes 1 sobre s à quarta. Só que a gente quer que o 6 apareça, então a gente multiplica em cima e embaixo por ele. Então, isso aqui é a mesma coisa que 4 sobre 3 vezes 6 vezes 6 sobre s à quarta. Então, a transformada inversa desse cara é o t ao cubo. E a constante mantém multiplicando. A gente só consegue simplificar aqui, ó. Então, vai dar 2 nonos de t ao cubo, tá? Então, vamos colocar aqui. T ao cubo. E a outra a gente já viu, né, que utiliza a regra 1, então vai dar 2. E aí, pessoal, a gente vai fazer isso aí para todas as outras funções lá da y de s. A gente sempre tenta compensar essas constantes que aparecem nas regras das transformadas, tá? Então, fazendo a mesma coisa para y, a gente vai obter aqui a função y de t, e essa função vai ser dada por t à quarta sobre 36. Então, a gente vê que é a mesma função, né, do x de s que a gente encontrou. A outra função, a gente tem
8 sobre 3, essa é a quarta, e na de xgs a gente tinha 4 sobre 3, então é só multiplicar por 1, 2. Então, a gente vai ter aqui menos 4 sobre 9t ao cubo, mais 10t menos 1, tá? Então, essa aí é a solução, né, as soluções particulares do nosso problema lá do sistema de duas equações diferenciais, tá? Então, a gente termina o exercício. Então, é isso. Essa é a última aula e vejo vocês aí nos exercícios.